Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério e pela vida de todos os nossos familiares também. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de iniciar mais uma semana de estudo em nome do Senhor Jesus, estudando a Torá. E hoje nós continuamos no capítulo de Números 16, falando sobre Corá, sobre Datã, sobre Abirão, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar do versículo 6 ao 19, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando você se inscreve nesse ministério, minha irmã e meu irmão, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos te ajudar nas suas batalhas em nome do Senhor Jesus. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Então, nós vimos no estudo de sexta que depois de Corá acusar Moisés de ter se apropriado do cargo de liderança do povo de Israel e de ainda ter escolhido por sua própria vontade Arão para o cargo de sumo sacerdote, Moisés então, já cansado de orar pelo povo, deixou então que o próprio Deus intervisse naquela situação ali, e viesse pessoalmente dar uma resposta para Corá, para Datã, para Abirão, para On e para aqueles 250 homens que tinham armado aquela situação toda ali, que tinham se levantado contra a autoridade de Moisés ali, que tinham dito para Moisés que eles também tinham ouvido a voz do Senhor no Monte Sinai. Entendeu? Então foi por isso que Moisés disse: tomai vossos incensários, ou seja, Corá e todo o grupo. Coloque nele carvão em brasa e ofereça o incenso neles amanhã diante de Deus. E o homem que Deus escolher vai ser então o consagrado pelo Senhor. Entendeu? E aí ele diz: vocês estão assumindo um grande risco, filhos de Levi. Moisés disse a Corá: por favor, me escutem, filhos de Levi. Então entenda que mesmo Moisés sendo acusado de usurpar o poder e ainda acusado de nepotismo, ele sabia que o seu irmão Arão era o escolhido de Deus para o cargo de sumo sacerdote. E por causa disso ele sabia que a ira de Deus viria sobre Corá e sobre aqueles homens também. E por isso ele continuou insistindo para que ele se arrependesse. E no versículo 11, Moisés então reforça que ele, na verdade, ele só era um emissário do Senhor. E que tudo que ele estava fazendo ali, que a escolha de Arão, na verdade, não foi ele. Não foi ele, embora parecesse duvidoso, não foi ele que escolheu Arão. Arão foi uma escolha do Senhor. Aí, se você olhar no texto, você vai ver que Moisés continua insistindo com eles, mandando chamar Datã e Abirão. Só acontece que aí Moisés recebe mais ofensas, porque Datã e Abirão viraram para Moisés e disseram: você, Moisés, nos prometeu uma terra que mana leite e mel, e agora vem e nos diz que nós vamos morrer aqui nesse deserto? Então dizem os rabinos que Datã e Abirão foram aqueles dois homens que viram que Moisés matou o egípcio e escondeu o corpo. Entendeu? E depois eles mesmos acusaram Moisés. Então veja que eles já tinham má índole, que eles eram perversos, sempre foram. Aí veja pelo versículo 15 que Moisés ficou muito irado. E o texto original diz que, na verdade, Moisés ficou ressentido. E então ele pediu ao Senhor o julgamento entre ele e Corá. Então cada pessoa tomou o seu incensário, e no versículo 19 diz que Corá reuniu a sua assembleia inteira contra Moisés
e Arão à entrada da reunião, da tenda da reunião. Então a glória de Deus apareceu diante deles, ou seja, uma coluna de nuvem veio sobre eles. E diz a tradição que Corá ficou ali a noite toda zombando de Moisés e de Arão, dizendo: vocês acham que eu me importo só por mim? Não, eu me importo com vocês também. Moisés e Arão se apoderaram das altas posições que tinham. Ele tomou o reinado para si e o sacerdócio para o irmão dele. Então, minha irmã e meu irmão, eu já falei aqui na sexta-feira que Corá era um homem extremamente articulado, né? Um homem extremamente inteligente. E ele ainda estava do lado de dois homens perversos, que é Datã e Abirão, que nunca aceitaram a liderança de Moisés. Nem lá no Egito eles nunca aceitaram, antes de Moisés ter se apresentado como libertador de Israel, eles já não aceitavam Moisés. Já tinha uma certa resistência contra Moisés. Então, ele ficou ali a noite toda zombando de Moisés, juntamente com aqueles homens ali, à porta da tenda ali, ó, só falando, não, quem são esses dois? Eu não tô falando por mim não, eu tô preocupada é com vocês, é com o povo. Esses dois aí são dois espertalhões, é minha família, mas não vale nada. Não tem gente que é assim, que se junta com outros para falar da própria família? Pois é, esse é a Corá, são os coraitas, né? São os verdadeiros descendentes de Corá, espiritualmente falando, não é? Então amanhã nós vamos ver qual foi a reação de Deus para Corá e para esses homens. Mas amanhã, porque hoje eu te pergunto, qual é a sabedoria para nós hoje? Então veja que a sabedoria para nós hoje está justamente em observar a paciência e a bondade de Moisés e insistir com Corá para que ele não seguisse em frente com aquele desejo de se rebelar contra o Senhor. Veja que Moisés por 2 vezes fez questão de lembrar da identidade de Corá, de lembrar de quem ele realmente era. Olha, Corá, filho de Levi. Você é filho de Levi. Nós somos irmãos. Nós temos um propósito, nós temos um chamado. E este deve ser também o nosso papel enquanto profetas e profetisas do Senhor perante aqueles que nos insultam. Olha, você não nasceu para isso. Você não nasceu para andar nesse caminho da desgraça, de semear o mal, de cometer perversidades. Esse tem que ser o meu papel, minha irmã, tem que ser o seu papel, meu irmão, perante nossa família, perante nossa vizinhança, no nosso trabalho, por onde quer que nós andemos. Lembrar as pessoas de que nelas habita a centelha de Deus, o fôlego da vida, o Espírito de Deus. O corpo delas foi feito para habitar o Espírito de Deus, não o espírito que está nesse mundo. Elas não foram feitas para praticar o mal, para praticar a imundícia desse mundo. Não, não foram. Esse tem que ser o nosso papel. Elas foram feitas para ser boca de Deus nesse mundo, para falar as coisas de Deus e não para falar as coisas do diabo, não para fazer as coisas do diabo. Nós não temos que ter parte com ele. E na sexta-feira nós vimos aqui que um dia nós vamos acabar tendo que deixar que Deus vai dar a resposta para esses que nos insultam. É Deus que vai vai dar a resposta para eles, né? Porque é Deus que vai confirmar para eles qual é o nosso chamado, quem realmente nós somos. Nós não temos que ficar provando nada para ninguém. Olha, me respeita. Olha, eu sou uma pessoa, uma serva de Deus. Não, é Deus que vai mostrar para eles quem você é, minha irmã. É Deus que vai mostrar para o seu esposo se você realmente é a escolhida dele ou não. É Deus que vai mostrar. É o Senhor que vai dar resposta para essas pessoas que vivem te humilhando, que vivem te colocando para baixo. É Deus que vai mostrar se você realmente profetiza ou se você é uma Jezabel. É Deus que vai mostrar. Agora você não, você tem que saber quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, qualquer grito te põe para correr. Qualquer barulhinho te põe para correr. Mas quando você sabe quem você é, você fica forte.
Porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe, minha irmã. Você sabe, meu irmão. Entendeu? Agora o nosso papel enquanto profetisas e profetas do Senhor é não perder a paciência. Nós não podemos perder a paciência. E nós temos sim que continuar insistindo para que aqueles que nos insultam cheguem ao arrependimento. Nós sabemos sim que vai chegar uma hora em que o Senhor vai ter que decidir ou Corá ou nós. O Senhor vai ter que decidir entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. O Senhor vai ter que decidir. Mas até lá nós temos que insistir para que eles se arrependam. Nós temos. E para isso nós temos que nos manter no caminho da paciência e da bondade. Assim como Moisés se manteve. Ele ficou triste com os insultos de Datã e Abirão. Mas ele continuou ali insistindo. Ele continuou. Às vezes, minha irmã e meu irmão, você já está cansado de tanto insulto, de tanta humilhação. Mas continue seguindo no caminho da bondade, no caminho da paciência. Pede o Espírito Santo para renovar. Eu falo que quando a gente perde a paciência é falta do amor. É o amor que está indo embora. Pede o Senhor para renovar o amor. Fala assim, aumenta a minha capacidade de amar. Que aí o amor, a paciência volta. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Porque nós não podemos sair do caminho da paciência nem da bondade. Para que eles se arrependam. Em nome do Senhor Jesus. Para que aqueles que nos insultam possam se arrepender em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo. Eu te louvo, Pai querido, por tua misericórdia, por teu amor, por tua bondade, por tua paciência, Pai querido. E te peço, Pai querido, que o Senhor olhe com teu olhar de bondade e de misericórdia para a minha vida e para a vida de todas as intercessoras desse ministério e para a vida de todos aqueles que estão inscritos nesse relógio mundial de oração. Coloque em tuas mãos poderosa, Pai, todos os pedidos que estão nesse caderno online, Pai. E te peço que jamais, Pai querido, que o Senhor venha perder a paciência para conosco e a tua bondade. Assim como nós vimos aqui, Pai, que Moisés insistiu ali com aqueles homens rebeldes. Que o Senhor continue tendo paciência com os nossos familiares, conosco, Pai. Mesmo quando o Senhor ver, Pai, que nós estamos caminhando por um caminho daquilo que é errado, Pai, daquilo que não é certo. Que o Senhor venha ter sabedoria conosco, Pai. Às vezes, Senhor, nós temos falha no nosso entendimento. Às vezes nós somos tão falhos, Pai. Às vezes nós colocamos coisas na nossa cabeça que não é certo, Pai. Que não é certo. Às vezes, Senhor, não temos paciência. Às vezes, Senhor, somos invejosos, somos amargurados, Senhor. Às vezes competimos sem razão nenhuma de competir. Ô, Pai, tende misericórdia. Nos dá o entendimento certo da Tua palavra, Senhor, da Tua palavra. Que sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Que tenhamos a Tua sabedoria, Jesus. A Tua sabedoria. Tira de nós esse desejo de competição. Tira isso de nós, Jesus. Tira isso. O Senhor não esteve aqui nesse mundo para competir com ninguém, Jesus. Pelo contrário, Jesus. O Senhor esteve aqui nesse mundo para exercer o teu papel. Aqueles fariseus, sim, Jesus, é que viram o Senhor como um competidor. Como alguém que estava para tirar uma posição que era deles. E por isso eles se levantaram contra o Senhor o tempo todo para te ferir, para te magoar, para te acusar e até mesmo para te crucificar e para te matar. Ô Jesus, tenha misericórdia de nós, porque às vezes nós agimos da mesma forma contra os nossos semelhantes. Tenha misericórdia, Pai querido, tenha piedade. Tira de nós todo egoísmo, toda vaidade, toda arrogância, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe praticar o mal, Pai, para que não venhamos sofrer o mal. Não nos deixe praticar injustiça, para que não venhamos sofrer injustiça. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos idosos da nossa casa, dos homens da nossa família, de nós, mulheres, das mulheres da nossa família. Que sejamos santos o tempo todo, Pai.
que tenhamos os teus sentimentos, Jesus, que tenhamos os teus desejos, o teu comportamento, Jesus. Nos lava, nos purifica, nos santifica, que sejamos cheios de paciência, cheios de amor, cheios de bondade, de benignidade, de alegria, que todos os frutos do teu Espírito estejam em nós, Jesus. É que eu te peço como igreja, Jesus. É que eu oro como igreja. Não somente por mim, não somente pela minha casa, não somente pelas intercessoras desse ministério, mas por todos que estão inscritos aqui, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que todas as fortalezas de demônios que tentar se levantar contra a nossa vida, contra a nossa casa, tentando nos tirar do caminho certo, do posicionamento certo, de adoradores do Senhor, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que bênçãos de cura venham sobre a nossa vida. Que bênçãos de prosperidade venham sobre a nossa vida, Pai. Que bênçãos de libertação venham sobre a nossa vida. Abençoe, Senhor. Nos abençoe como igreja. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão inscritos. Abençoe todos os mantenedores desse ministério, Pai. Abençoe todas as intercessoras desse ministério. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe a minha vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, com prosperidade e saúde, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir, entra bendita de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus. Não perca amanhã, não perca mais tarde, a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, às 20 horas, em nome do Senhor Jesus. Então se acalma.